Estamos começando mais um Filme a Filme, meu nome é Ricardo Cruz e hoje estou sozinho apresentando esse programa porque Juliana Romano não pôde vir, então hoje só sou eu e você e os filmes da segunda semana de novembro, vamos conferir. Vamos começar o programa falando de Horizonte Profundo, Desastre no Golfo. É um filme baseado em fatos reais que conta a maior desgraça, o maior desastre ecológico da história dos Estados Unidos, que foi quando aconteceu um acidente numa plataforma de petróleo no Golfo do México que fez vazar milhares e milhares de litros de petróleo pelo oceano. 11 pessoas morreram no processo e assim, uma área de quilômetros e quilômetros de raio foram afetadas, a vida ecológica de muitas regiões em torno dessa plataforma foi comprometida, então foi realmente uma coisa bem feia, bem séria. O filme retrata essa situação e talvez, pensando aqui, seja a primeira vez que um filme de desastre seja sobre um desastre ecológico. Tá certo que morreram 11 pessoas, mas a proporção ecológica foi imensa, né? E o filme conta isso, né? Essa coisa capitalista de uma empresa que quer o lucro a todo custo, que pressiona os funcionários para não gastarem muito e muitas vezes acabam negligenciando as normas mais básicas de segurança no processo. O diretor Peter Berg já fez O Grande Herói, Colateral, o péssimo Battleship, e é uma segunda parceria dele com o ator Mark Wahlberg, que faz o protagonista. Acho que é a sexta vez que o Mark Wahlberg faz um filme que é baseado em fatos reais, e a segunda parceria com esse diretor. Então é um filme que me deixa pelo menos curioso por se tratar de um disaster movie com uma pegada um pouquinho diferente, que é um desastre ecológico. Acho que vale a pena ver só por ser uma coisa que não se faz muito em Hollywood, e acho que a mensagem ela é muito válida para os dias de hoje. Vamos falar agora do Nascimento de uma Nação, um filme com uma história muito interessante, assim, que era um filme para ser o favorito do Oscar. Ele estava assim, sendo aguardadíssimo, aplaudidíssimo em festivais como Sundance, disputado a tapa por distribuidoras. A Fox acabou levando, né, o filme para distribuição, para colocar em vários festivais. O filme é de um diretor estreante chamado Nate Parker, que conta a história de um quase xará seu chamado Nat Turner, que é um personagem histórico que ele liderou uma revolução super importante para as questões raciais nos Estados Unidos. Aconteceu no século XIX, e essa revolução até tem quem analise que ela foi um estopim porque levou à Guerra Civil Americana, né, que tem essa questão muito forte da raça. Ele conta esse episódio, o filme foi aplaudidíssimo, como eu já disse, mas ele teve um viés também muito grande, porque o diretor do filme e o roteirista eles foram acusados de estuprar uma menina em 1999, e esse caso ganhou uma repercussão absurda. Justamente um filme que ia lidar com essa questão, ia tocar nessa ferida. O filme, o Nascimento de uma Nação, até mesmo o título, ele deu de propósito esse título, porque já existia um filme chamado O Nascimento de uma Nação, um filme de 1915, é um filme muito antigo, cujos valores era totalmente oposto do que ele tenta mostrar aqui, né? Ele tenta mostrar nesse filme uma coisa de quebra de barreiras, não preconceito, e o filme de 1915 é um filme totalmente preconceituoso, com atores fazendo blackface. Mas esse caso de estupro veio à tona, e o filme parece que tem uma cena que é o estupro de duas meninas, e ele condenando isso, obviamente, e o próprio diretor, junto com o roteirista, foram acusados de estupro. Eles foram para o tribunal, parece que eles foram os dois absolvidos. O roteirista, em primeira instância, foi absolvido, depois foi condenado. O diretor foi absolvido. A menina, inclusive, se matou, ela se suicidou em 2012. Não aguentou a pressão dessa história. Isso acabou afetando muito a trajetória do filme. Isso fomentou muitos boicotes, muitas vozes contra o filme. Até mesmo o Oscar se afastou do filme e do diretor por causa da polêmica, dá pra entender. Bom, existem aí essas duas vozes, né? Tem gente que condena, tem gente que absolve o diretor, mas independente disso, temos aí aparentemente um grande filme que foi muito aplaudido mundo afora. Bom, vamos falar agora sobre um filme nacional, Pequeno Segredo, que conta as aventuras da família Schurman, a família brasileira Schurman, a bordo de um veleiro, dando a volta ao mundo, indo para vários lugares. Esse filme é focado na passagem deles pela Nova Zelândia, onde eles conhecem uma menina e adotam essa menina. O Pequeno Segredo da história é muito conhecido, né, para quem conhece a história dessa família. O filme é baseado num livro escrito pela mãe dos Schurman, dessa
dessa família, chamado também Pequeno Segredo, e dirigido pelo filho deles, David Schurman. Tá? A família ela tem parece que um ramo das empresas da família é ligado com produção, e eles mesmos fizeram o filme. Mas o filme se envolveu numa polêmica, numa controvérsia, digamos assim, porque ele é o representante brasileiro para a pré-seleção do Oscar para melhor filme estrangeiro, sendo que, na verdade, o filme mais aguardado para isso deveria ser Aquarius, com a Sônia Braga, que sofreu uma espécie de boicote, digamos assim, né? A gente já até falou sobre esse caso, né? O diretor, o Kleber Mendonça Filho, e toda a equipe de Aquarius se posicionaram contra o impeachment da presidente Dilma em Cannes, mandaram essa mensagem para o mundo, e o Ministério da Cultura não gostou nada do recado deles, e meio que deixaram de lado Aquarius e mandaram esse filme da família Schurman, que apesar de ser interessante, dizem que não é nada demais a ponto de ser uma obra digna de participar de uma pré-seleção de Oscar. E fica aí a aventura da família Schurman, que talvez vá para o Oscar 2017. Vamos falar agora do novo filme de Oliver Stone. E o primeiro filme que Oliver Stone filma em digital, vejam só. Snowden, herói ou traidor? Conta a história do grande Edward Snowden, considerado traidor pelos americanos, traidor da pátria, o cara que vazou informações. Ou será que ele é um herói? Porque ele está revelando um esquema bem corrupto e bem pesado dos Estados Unidos para de repente manter sua própria hegemonia. O diretor ele foi até a Rússia falar com o Snowden, né? Ele está exilado na Rússia e ele estava com dúvidas sobre se ele fazia o filme, se não fazia, ele não queria problemas, é um assunto super polêmico, mas depois ele conversou com o próprio, ele decidiu sim fazer um filme que parece que tem uma cara meio de Oscar, assim, não é um documentário, é um filme mesmo, contando uma história com atores, inclusive ele é estrelado, o Snowden na telona, vai ser o Joseph Gordon-Levitt, que parece que está super bem no papel, muda até a voz, parece que ele está muito legal, e ele conta a história dramatizada da vida do Snowden, que conseguiu, muito inteligente, entrar para a NSA, que é a Agência de Segurança Nacional Americana, e lá foi onde ele descobriu essa prática, que no primeiro momento os Estados Unidos eles classificavam como uma maneira de combater o terrorismo, mas ele foi percebendo que aquilo não era só os próprios americanos estavam sendo investigados, aquilo não era uma prática legal e tinha uma outra motivação que não a de combater o terrorismo, que era dos Estados Unidos se manterem confortáveis como líderes do planeta. O filme teve boas críticas até agora, mas nos Estados Unidos ele não foi muito bem aceito. O americano ele é muito patriota, então dá pra entender que um traidor, né, imagina como essa imagem não foi construída por lá, seja elevado a herói nacional, e é justamente o que o filme tenta fazer. O filme vale muito a pena só por ser um novo do Oliver Stone, o cara que fez Assassinos por Natureza, Platoon, JFK, é o 20º filme dele, e também pelo assunto, né, um assunto bem atual e bem sintomático da época que a gente vive, essa guerra de informação. Então, vamos assistir Snowden no cinema. Vamos fazer as rapidinhas. O primeiro filme é com Pierce Brosnan, dirigido pelo diretor de Duro de Matar, do último, vejam só vocês. É um filme que fala sobre tecnologia, invasão de privacidade é o nome dele, e Pierce Brosnan faz um empresário bem-sucedido, cuja casa é super tecnológica. Para ele tomar um banho, por exemplo, ele aperta, aciona um botão e as coisas acontecem nesse nível, só que ele comete o erro de se desentender com um hacker e ele invade a casa desse homem, e coitado dele. Não assista o trailer, porque o trailer parece que entrega o filme todo, tá? Uma dica para você que está interessado, vamos lá. O Plano de Meg, uma comédia romântica às avessas, dirigido pela Rebecca Miller, que é atriz, diretora e roteirista. Ela tem uma pegada um pouco mais independente, então ela dá uma brincada, ela dá uma quebrada no formato clássico de uma comédia romântica e até dá uma tirada de sarro nos clichês, etc. O filme parece ser bem divertido, ele tá tendo uma crítica legal e já passou por 4 festivais grandes, incluindo de Nova York e de Berlim. É um filme que vale a pena você conferir. O Ignorante, um filme francês dirigido por Paul Vecchiali, que também escreveu o filme e é o protagonista do filme, com Catherine Deneuve, o filme mais novo dela. Passou em Cannes, não foi muito bem recebido, na verdade falam que o filme é uma bomba mesmo, mas em respeito a esse senhor de grande trajetória no cinema, eles colocaram o filme no festival, e é isso aí, Catherine Deneuve em seu novo filme. Temos um filme dinamarquês também que parece ser bem legal, chamado Quando o Dia Chegar. O filme é baseado em acontecimentos reais dos anos 60, de relatos de meninos que eram enviados para esses orfanatos
e sofriam traumas lá dentro, né? O filme ganhou o prêmio da crítica do Festival da Noruega, parece ser bem interessante. Temos também um suspense brasileiro, Através da Sombra, que é uma adaptação de um livro britânico bem conhecido, chamado A Volta do Parafuso. O filme participou de alguns festivais, não teve uma repercussão muito relevante. O filme tem a participação do Domingos Montanher, o ator da Globo, que infelizmente faleceu. E é um suspense nacional, coisa rara, né? Eu acho que só o fato de ser um filme de um gênero que normalmente a gente não faz, vale a pena a gente ir pro cinema. Temos também um filme franco-marroquino chamado Much Loved, que conta a história de 4 prostitutas vivendo na sociedade do Marrocos. O filme ele foi banido do Marrocos, que é uma sociedade extremamente machista e ataca muitos valores, esse tipo de coisa, prostituição, etc. A atriz principal foi ameaçada de morte, inclusive, mas ele foi aplaudido em Cannes em 2015, quando participou do festival. A temática é super curiosa e é um lado da cultura que a gente não tem muito acesso no nosso dia a dia, vale a pena conferir. Essas foram as estreias da segunda semana de novembro, muitos filmes polêmicos nessa semana, vamos conferir todos eles e não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal, comente aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!